Sinta a glória. Graça e paz, querido, graça e paz. Graça e paz. Tudo bom, gente? A paz. Essa é a nossa oração das 23 horas do nosso relógio de oração. Graça e paz. Povo de Deus, a paz Marcele, irmã Delci, a paz Mary, graça e paz, querido, graça e paz. Vamos orar? Vamos orar? Glória a Deus, aleluias. Relógio de oração, irmãos, ore conosco, Deus tem vitória para você. Aleluia! Compartilha aí, vamos orar, querido. Eu tenho para você uma palavra da parte de Deus e com certeza o Senhor vai falar ao seu coração. Não tenho dúvida alguma quanto a isso. O Senhor, Ele vai falar ao seu coração. Eu tenho para você uma mensagem de Deus profética. Eu não pude orar nem às 8 aqui na live, mas orei nem às 9, compromisso. Mas às 11 horas e à meia-noite, com certeza, estaremos aqui. Deus ainda responde orações. Deus ainda responde orações. Deus ainda responde orações. E eu tenho para você uma palavra da parte de Deus, que se encontra no livro de Atos, capítulo 12. Enquanto você compartilha, você vai abrir depois a sua Bíblia em Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. Eu tenho para você... Qual Bíblia? Essa? Qual? Essa. Eu tenho para você uma mensagem da parte de Deus. E Deus há de falar ao seu coração. Eu quero chamar a sua atenção. Enquanto isso, compartilhe. Mande via Zap, mande via Face, mande via Instagram, mande para os amigos. Vamos orar, querido, vamos orar. Precisamos orar. É tempo de orar. É tempo de orar. É preciso orar. É necessário orar. Glórias a Deus. Relógio de oração, buscando o poder do alto para uma vida vitoriosa. Eu não sei você, mas eu quero vitória. Eu não sei você, mas eu preciso de vitória. Eu tenho certeza absoluta que Deus é poderoso para me conceder vitória. Aleluia. E eu sei que se eu orar, se eu clamar, a porta do céu se abre e a coisa acontece. Eu sei que Deus é poderoso, Deus pode, Deus quer, eu preciso, eu também quero. Irmãos, aleluia. Atos 12, Atos capítulo 12, compartilha aí, pessoal. A paz, Beta, tudo bom, Beta? Silas, Isaac, Deus abençoe. Atos 12, irmãos, por favor, Atos 12, abra a sua escritura em Atos 12. O poder da palavra é libertador, o poder da palavra é transformador. A palavra de Deus é poder para mudar a nossa história. Aleluias. Amém, Flavinha. Tudo bom, Flavinha? Atos 12, irmãos. Atos 12. Olha, queridos, de tempos em tempos, todo crente, ele passa por um período de perseguição espiritual. De tempos em tempos, os crentes, a própria igreja passa
por um período de perseguição espiritual. A história da igreja revela isso para a gente. E a própria Bíblia Sagrada mostra para nós. Toda vez que Deus quis dar crescimento à sua igreja, Deus permitiu que a sua igreja fosse perseguida. Toda vez que Deus quis dar crescimento à sua igreja, o nosso bom Deus permitiu que a sua igreja sofresse perseguição. Sempre foi assim. Você vê em Atos capítulo 3, logo após eles curarem aquele coxo, ocorre uma perseguição contra a igreja. Em Atos capítulo... Vê o telefone, está com a imagem direitinho. O telefone. Está carregando? Que aqui é reclamado da imagem, mas que está normal para mim aqui. Roberta, para mim está normal aqui a imagem, tá bom, pessoal? Como está para você a imagem? Para mim aqui que eu amém, tá ok. Que aqui eu falo aqui e também por aqui eu confiro, tá bom? Então, em Atos 3 você vê a igreja sendo perseguida. A igreja ora e Deus derrama mais poder sobre a igreja. Depois você vê em Atos 8. Mais uma vez você vê em Atos 8 a igreja sendo perseguida. O que eles fazem? Para preservar a vida, eles fogem. Vão para a Ásia, vão para a África, eles rodam o mundo. Deixam a casa, deixam a roupa, deixam a família e levam a fé. E a igreja cresce. E lá em Atos 12, mais uma vez, eu vou ler com você, Atos 12. Períodos de perseguição contra a igreja. Períodos de uma fúria espiritual contra os crentes. Uma vez, eu vou te contar. Eu era solteiro ainda, estou com 15 de casado, então isso tem uns 18 para 19, 20 anos atrás. Por 30 dias eu sentia literalmente a morte me perseguindo. Eu trabalhava na Washington Luiz, na York Alimentos, eu ainda era assistente, não tinha ainda sido promovido, estava no começo da caminhada na empresa. E, querido, eu ia trabalhar e eu sentia aquela coisa ruim atrás de mim. Eu sentia literalmente uma coisa ruim espiritual e a sensação é que era morte. Por uns 30 dias, aquela sensação e aquela coisa me acompanhando. Mas eu sou um homem privilegiado. Eu tenho pai, homem de Deus. Eu tenho mãe, mulher de Deus. Na época solteiro. Eu tenho esposa, mulher de Deus. Eu tenho um genro ou um sogro que é um baita homem de Deus. Eu tenho tios, né? Nós moramos numa vila de família, não é? Onde a maioria das casas são de tios meus, primos, são pastores. Parece não, mas isso influencia muito. Influencia muito. Se você já teve o prazer de orar no Monte Horebe, aquela região do Monte Horebe é uma região que era para ser, tinha tudo para ser das regiões mais perigosas do Rio de Janeiro. Agora são 11h10. Se você for lá sexta-feira no Monte Horebe, tá assim, ó. Devem ter para quase 1.000 crentes lá agora, com tantã, com pandeiro, subindo o monte, cantando, louvando, feliz da vida, e vão passar a noite inteira em oração. Aquela região que era para ser uma região muito perigosa, em função das orações dos crentes, é uma região pacífica. Você vai entrar de carro, você vai sair de carro, você não vai ser assaltado, não vão mexer com você, porque eu vivo lá já há muitos anos. E é assim, se você for ali na rua, na Rua da Serra,
Você vai tranquilo, a hora que for. Porque tem crentes orando. E aí eu vinha aquela coisa estranha e eu orando, um belo dia, irmãos, um belo dia. Depois desses 30 dias eu levantei para trabalhar. Eu acordava em casa mais cedo na época, né? E aí eu desci, o quarto era no alto, desci a escada para tomar banho, escovar os dentes. E nós tínhamos em casa um viveiro com periquitos. Viveiro com periquitos, né? A gente criava em casa na época, periquitos. Ficavam no banheiro à noite, ficavam no quintal de dia, e à noite botava no banheiro. Irmãos, quando eu entrei no banheiro para escovar, tomar banho, era um casal, a periquita, a fêmea, estava no puleiro em pé, com o rosto, o bico, todo cheio de sangue. Todo cheio de sangue. O periquito, o macho, estava no chão da gaiola, com um buraco aqui no coração, e o coraçãozinho dele estava no chão do banheiro. A periquita, irmãos, ela arrancou o coração do macho, ela arrancou o coração, gente, com o bico, gente. Que coisa demoníaca. E quando eu entrei no banheiro, eu vi aquela cena, aí o Senhor falou no meu coração, ó, a fúria foi eliminada agora. Aquela fúria que era contra a minha vida, foi contra o animal. E daquele dia em diante, aquela coisa passou. Pastor, por que o Senhor está contando para nós esse testemunho? Eu vou ler com você agora aqui Atos 12, e eu quero convencer a você. Gente, nós não estamos brincando de oração. Hoje é sexta-feira, a gente podia ver Netflix, ficar vendo filme, sabe, brincar de dominó, as crianças. Gente, nós não estamos brincando, pessoal. Gente, se você perceber, sobre a terra está alguma coisa anormal. Não é normal, gente. Esse número grande de mortes, Covid, infarto, as pessoas caem de cama num dia, morrem 2, 3 dias. Gente, isso não é normal. Não é normal. Não é normal. Alguma coisa de anormal veio sobre a terra. Alguma coisa de anormal veio sobre a terra. E, gente, é notório, pessoal. Todo dia tem alguém descendo pó. Todo dia tem alguém. Não está normal. Uma fúria grande. Uma fúria grande. A Bíblia diz que por 10 anos, Saul colocou os 3.000 melhores guerreiros de Israel, 3.000 guerreiros, os melhores, para tentarem caçar a Davi, como se Davi fosse um bandido, como se Davi fosse um homem do mal, e Davi era um guerreiro, um homem de Deus, um homem de bem, que havia matado o gigante Golias. E a Bíblia conta que por 10 anos Davi precisa fugir. Se você for ler de 1 Samuel 18 em diante, você vai ver Davi, ora no deserto, ora em caverna, ora em montanhas. Davi estava sempre fugindo de um lado para o outro. Chegou ao ponto, 1 Samuel 30, chegou ao ponto de Davi morar em Ziclag. Gente, Ziclag, para quem não sabe, é uma cidade do povo filisteu, do povo do Golias. Davi, para fugir da fúria de Saul, seu rei, seu sogro, Saul, que era o rei do povo de Israel, Davi, para fugir dessa fúria, ele pede abrigo, ele pede asilo aos filisteus. Ele chega a esse ponto. E ele mora em Ziclag por mais de 1 ano.
a fim de fugir da fúria de Saul. Então, vez ou outra, irmãos, vez ou outra, na nossa vida espiritual, levantam-se tempos de grande perseguição. E você precisa perceber, tudo dá errado. As pessoas passam a nutrir contra você um ódio sem razão nenhuma, uma raiva sem noção nenhuma, sem razão nenhuma, uma ira, um desprezo, uma perseguição que pode ser através de fofoca, disse-me-disse, intriga, afronta, em alguns casos agressão física, em alguns casos ameaça, sabe? Depende do nível aí, mas você percebe que em determinados momentos da sua vida, um levante do inferno. Lembra bem da passagem em Marcos 4, Jesus está com os 12 num barco e a ordem é: atravessemos para outra margem do lago. E no meio da viagem, um vento contrário muito forte se levanta, ondas terríveis vêm contra o barco, e eles, que eram pescadores, viviam da pesca, conheciam o mar, que não era um mar, era um lago, desde criança, conheciam profundamente. Eles que estavam acostumados a estarem ali, ficaram com medo, ficaram assustados e chamaram por Jesus, né? Correram, acordaram Jesus, porque a fúria era uma fúria anormal. E nós temos vivido um período como esse, a humanidade. A origem, eu não tenho a mínima ideia. A origem, eu não tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia. Mas a humanidade tem sofrido algo anormal. Anormal. A igreja tem sido também abalada. Tem abalada. É que a igreja é guerreira, a igreja e a igreja de Jesus tem um povo aí que é tão aguerrido. Tem você aí agora, 11h20, na live de oração. A igreja tem um povo tão aguerrido, tão guerreiro. Um povo de fé, corajoso, destemido. Um povo valente. Um povo como você, que numa hora dessa, numa sexta-feira, está aí orando com a gente. Irmãos, toda vez que essa fúria se levanta contra a igreja, ou contra a sua vida, ou contra o casamento, ou contra um dos seus filhos, sabe? É tempo de orar. Toda vez que você percebe essa fúria, é tempo de orar, é tempo de jejuar. É tempo de se esconder. Eu li com vocês aqui ontem o Salmo 27. No oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Quando os ventos contrários vêm com força, o melhor a fazer é se esconder. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste da escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à direita, mas você não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás dos ímpios, porque tu, ó Senhor,
és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Aleluia. Ele vai dar ordem aos seus anjos para que não tropecemos com o nosso pé em pedra alguma. Meu irmão, quando essa fúria vem contra a sua vida física, contra o seu ministério, contra a igreja, contra a sua saúde, né? Contra o casamento, contra um filho, quando você percebe essa oposição, meu irmão, não é tempo de guerrear, é tempo de se esconder em Deus. Guerrear em oração, mas se esconder, fazer do Senhor o seu esconderijo. Salmo 46, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Deus é socorro bem presente na hora da tribulação. Pelo que não temeremos, ainda que as águas rujam. Meu irmão, para a água rugir, Jesus, imagina, para a água rugir, imagina a tempestade em alto mar, né? Ainda que os montes se abalem, meu irmão, para o monte se abalar, imagine a tempestade, imagine o vendaval. Mas ainda que tudo isso aconteça, ainda que os montes sejam levados para o meio dos mares, tamanha a força do vento, tamanha a fúria, aleluia, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Aleluias, aleluias, glórias a Deus. Louvado seja o seu nome, Senhor. Deus a ajudará. As nações se embraveceram. Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. Nações se levantaram contra. Mas aí tem o que eu mais amo. Aqui ele quebra o arco, ele corta a lança e ele queima os carros de guerra. Aleluia. Guerra contra você, contra mim, contra nós. Mas ele lança é para furar a gente. O arco é para flechar a gente, mas ele quebra o arco, ele corta a lança, ele é varão de guerra, aleluia! E ele acaba assim: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Meu irmão, o Deus de Jacó, aleluia, meu Deus, que coisa linda demais. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Tá soprando um vendaval, irmãos, e eu estou vendo um crente brincando, crente que já não cultua há 5, 6 meses. Crente que não está orando. Irmãos, crente que não está orando, gente. Eu estou avisando, gente, não baixa a guarda. Eu estou avisando. A Bíblia diz em 2 Crônicas: crede no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Não baixa a guarda não, irmão. Não baixa a guarda não, meu irmão. Não baixa a guarda. Se você me disser que tem medo do vírus e você não sai de casa para nada, ok. Mas você que vai no banco, você que vai no sacolão, vai no mercado, vai trabalhar e não vai até a igreja, e digo igreja séria, que respeita o distanciamento, que exige a máscara, que usa o álcool na porta, meu irmão, não faça isso. Não baixe a guarda, irmãos. Não baixa a guarda, a coisa está séria. Tem uma guerra contra. Todo dia o número oficial do governo, o oficial, 1000 mortos. O oficial é uma coisa, mas o não oficial é muito maior, Não baixa a guarda não, meu irmão. Não baixa a guarda não. Atos 12 diz o seguinte: por essa época o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja.
ele mandou matar a espada Tiago, o irmão de João. Te pergunto, o que Tiago fez contra Herodes? Tiago era um bandido? Não. Tiago era um traficante? Não. Tiago era um revolucionário, um rebelde? Não. Tiago era um homem de Deus. Tiago era um homem de Deus. Irmão de João, 2 ex-pescadores que largaram tudo para levar o evangelho, para levar o amor de Deus. Tiago pregava, Tiago orava, Tiago evangelizava, Tiago arrancava vidas da mão de Satanás, do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Deus. Mas aí o Herodes, que era um homem endemoniado, do nada manda prender, persegue alguns e manda matar Tiago, que era um dos líderes do movimento. Sabe, você percebe aqui o espírito da perseguição do próprio anticristo. Sabe, do nada. E logo depois é que quando viu que matar Tiago agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Gente, teve gente que se alegrou com a morte de um homem de Deus, que não fazia mal para ninguém, não era ameaça para nada. Agradou aos judeus, os religiosos, que eram contra o movimento, que eram contra o cristianismo. Ele prendeu a Pedro. Mata Tiago, um líder, e prende a outro. Olha só, Pedro era um homem de Deus. Pedro é aquele que em Atos 2 recebeu o Espírito Santo. Pedro é aquele que em Atos 2 pregou para 3.000 homens, e 3.000 homens converteram. Pedro é aquele que cura aquele coxo de nascença. Pedro é um instrumento nas mãos de Deus. Lá em Atos 8, ele vai até Samaria, ele ora por eles e eles recebem o Espírito Santo. Pedro é um santo homem de Deus, mas santos homens de Deus também sofrem perseguição. Santos homens e mulheres santas também sofrem perseguição, que aparentemente é física, mas bem no fundo a origem é espiritual. E eu vou te convencer disso. Parece que a origem é física, mas no fundo, na verdade, é espiritual. Pedro é preso para ser morto na Páscoa, igual a Jesus. Herodes queria fazer uma festa e entregar a vida de Pedro ao povo judeu. Sabe, queria fazer isso com o homem de Deus. Irmãos, como é que o Pedro saiu dessa? O verso 5 diz: assim Pedro estava preso e era vigiado por 16 guardas. 16 guardas para guardar um homem de Deus. Um homem de Deus. Não era um bandido, um assassino, Não. 16 homens para guardar um homem de Deus. Pelos guardas. Mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. A igreja perseverava em oração. Como resposta à oração da igreja, o que Deus faz? Deus manda um anjo. Um anjo. Se aquela prisão não fosse de origem espiritual, Deus não mandaria anjo. A igreja persevera porque Tiago já havia sido morto e já estava anunciada a morte de Pedro para Páscoa. Na véspera, no dia anterior, Deus envia um anjo
que dá sono aos guardas, abre 2 portas e livra o homem de Deus daquela prisão, como resposta à oração da igreja. Minha irmã, meu irmão, tem muita gente ainda aprisionada. Tem muita gente presa em vícios, presas em sentimentos, presa em mágoa, presa em ressentimentos, presa em rancor, presa em vingança. Tem muita gente aprisionada, literalmente aprisionada a memórias do passado, sofreu algum tipo de coisa, um trauma, e até hoje a pessoa está acorrentada, algemada, aprisionada. A vida não é liberta. Aquela lembrança de 30, 20, 40 anos até hoje atrapalha a sua vida. Tem muita gente aprisionada, tem muita gente presa, impedida de viver o que Deus tem preparado para ela. Tem muita gente aprisionada, impedida de viver, impedida, impossibilitada de viver o que Deus tem preparado para ela. E só há uma saída para isso. Só há uma saída. Existem guardas espirituais que são demônios. Demônios de guarda para impedirem você de se libertar. Demônios, prisões espirituais, celas, grades espirituais com demônios acorrentando, algemando e vigiando para você não largar a amante, não largar a cocaína, não largar a cachaça, o crack, a maconha, não largar a vida adúltera, não largar o pecado, o inferno. Essa é a verdade. Existem legiões satânicas, demoníacas, que lutam dia e noite contra o seu marido, contra o seu filho, contra a sua vida, contra o seu casamento. Eles lutam, eles trabalham dia e noite para você não se libertar. Parece que é uma coisa material. O Herodes, que era o imperador, o rei, mandou prender. Não. Por trás havia uma questão espiritual. Tanto é que no final de Atos 12, o Herodes é morto, comido de bicho, porque não deu glórias a Deus. Deus cobrou dele. Deus veio com juízo. A igreja ora. Deus livra o homem de Deus. E Deus vem com juízo sobre o Herodes. Aquela pedra de tropeço. Aquele endemoniado que abriu o coração e deu lugar ao diabo para atrapalhar o trabalho, para atrapalhar a obra. Mas ninguém pode parar a obra de Deus. Ninguém pode impedir, aleluia, a obra de Deus na sua vida. Se você crê, aleluia, eu vou cantar. Esta obra é de Deus. Ela não pode parar. Tira a mão do meio, senão vai se machucar. Fica de lado, deixa eu passar. A jornada é muito longa. Tenho almas para salvar. O diabo não pode impedir a obra de Deus na sua vida. O diabo não pode impedir a obra de Deus na sua família. O diabo não pode impedir, mas lembra bem, Tiago foi morto. Tiago foi morto. A igreja só desperta para a oração quando Tiago é morto. Aí a igreja passa a orar. E em resposta à oração da igreja,
Deus manda um anjo e livra a Pedro daquela prisão. A igreja precisa orar, irmãos. A igreja precisa orar. Tem muito problema no seu casamento. Tem muito problema no seio da igreja. Tem muito problema na sua família que você acha que é uma coisa material. Na verdade, não é. Por trás tem uma atuação diabólica. Tem muito vício que é atuação diabólica. Tem muito casamento ruindo por atuação demoníaca. Atuação demoníaca. Perdoa a franqueza. Você vê lá, né? O seu esposo feio a beça, minha irmã. Aquele bando de mulher em cima. O homem que não é bonito, não tem dinheiro. É demônio. É pombagira. É Maria Padilha, minha irmã. Manda fogo nela. Mulher de Deus. Isso é demônio. É demônio, o demônio bota uma beleza, o demônio bota um encanto, o demônio bota uma graça nesse homem aí, minha irmã. É diabo. Tu vê quanto bom filho bom, sabe? Jovem bom, mas o diabo cerca de amizades ruins, de mulheres ruins. Quantos homens que descem a boca de mulher, por causa de amante, né? Mulher de bandido, mulher de coisa errada. O demônio bota uma graça, meu irmão. O demônio bota um encanto do inferno. Do inferno. E só tem uma arma capaz de nos fazer vencer isso. Oração. Mas que oração, pastor? É aquela oração: Senhor, abençoa a minha comida, amém. Não. Aquela oração de criança: Papai do céu, abençoa mamãe, abençoa papai. Não. Oração de guerra. Oração de guerra. Oração como Jesus fazia. Jesus orava ao Pai para buscar do Pai graça, né? Orava ao Pai e logo depois ele se dirigia aos demônios. Legião, sai dele agora. É oração de guerra, meu irmão. Não é só oração para dormir, não. De pé de cama, não. Existem situações que você vai precisar orar uma madrugada inteira. Tem coisa tão braba aí. Tem nome de família, meu irmão, em cemitério. Tem nome de família? Tem nome de família aí? Tem nome de família aí, meu irmão, que está amarrado em corpos mortos. Trabalho. Tem gente que renova trabalho contra você de noite. Meu irmão, gente, a inveja existe. Gente, esse mundo é movido por inveja. Esse mundo é movido por inveja. O mesmo sentimento que estava no coração do Caim quando matou Abel, que estava no coração dos irmãos do José, quando queriam matar o José, mas o mais velho, Rubem não deixou. E aí lançaram numa cova e depois venderam como escravo. Tem muita gente com inveja do seu trabalho, família, marido, negócio, casamento, dinheiro, vida. E eles são covardes. E eles pagam oferenda. Eles oferecem um montão de coisa, né? Os que não têm coragem de ir lá na macumba, essa que é a verdade, eles torcem para dar errado, eles torcem para ver desgraça, destruição, para ver sangue, eles cruzam os dedos para que haja coisa ruim. Meu irmão, tá
queimado e amarrado no nome de Jesus. Mas eles torcem para ter má notícia. É incrível isso, mas é verdade. Eu li para você aqui em Atos 12, quando viu que a morte de Tiago agradou os judeus, a morte de um homem de Deus agradou o povo. Tem gente que está só aguardando a nossa derrota. Tem um bando de gente que se diz cristã, que estão que nem urubus em cima do muro do cemitério. Essa é a verdade, meu irmão. Essa é a verdade. E eu amo a Bíblia, porque a Bíblia é transparente. Caim matou Abel e eles eram irmãos. Os irmãos do José queriam matar o José, meu irmão. A Bíblia joga limpo. Deus é da transparência. Você vê aí, é só você ler jornal que você vai ver. É só você ler que você... O que o ser humano é capaz. Do que o ser humano é capaz. Por dinheiro, por poder, por ganância. O ser humano com o nome de pastor. Do que o ser humano é capaz. Irmãos, eu digo uma coisa. A igreja é uma bênção. Eu amo a igreja. Eu pastorei a igreja. Eu amo o povo de Deus. Mas a igreja é... Por favor, entenda, tá? Por favor, entenda. Pelo amor de Deus, entenda. Olha o contexto. A igreja é maravilhosa. Eu amo a igreja de Jesus. Amo. Mas, em parte, a igreja é dos lugares mais perigosos para se estar. E por quê? Quando você vai em um bar, lá tem bebum, pinguço, cachaceiro. Quando você vai na boca de fumo, lá tem o drogado, o viciado. Quem está ali, sabe, é para poder usar a droga, para poder comprar ou vender a droga. Mas dentro da igreja tem de tudo, gente. Tem de tudo. Tudo quanto é tipo de coração dentro da igreja. Tudo quanto é tipo de coração dentro da igreja. Nesse meu pouco tempo de ministério pastoral, eu sou pastor desde os 20 anos. Tenho 40, então eu sou pastor há 20 anos. Eu comecei a pregar de verdade, com 16 anos de idade. Pregar de verdade. E me dediquei inteiramente a Jesus com 17 anos de idade. Comecei bem cedo, então são aí já uns 23, 24 anos de vida pastoral. Meu sogro, um baita homem de Deus, muito experiente, rodado, pastor há quase 40 anos, pastor. Irmãos, eu já vi, infelizmente, igreja, diácono abusar de criança em igreja. Infelizmente. Eu já vi evangelista abusar de menino, abusar de menino em igreja. Infelizmente. Não permita que um paletó, uma gravata te engane, sabe? Não se precipite ao chamar de homem de Deus ou mulher de Deus. Não permita que um vestido, que uma saia comprida ou que uma língua estranha te engane. Não, irmão. É preciso caminhada. É preciso tempo, testemunho, sabe? Olha a família, olha a esposa, olha o marido, olha os filhos, olha os pais, irmãos. Vamos ser mais cautelosos e ao mesmo tempo mais maduros. A igreja não é o céu. A igreja é o lugar de preparação para o céu, mas a igreja não é o céu.
A igreja não é o céu. Sejamos mais maduros. E só há uma solução para isso, irmãos. Viver em oração. Viver em oração. Cuidado com quem você pede conselho, quem você abre sua vida, quem você expõe a sua casa, os seus problemas. Cuidado, cautela. Tem um povo que não pode ver a irmã de coque, que já conta a vida, já fala tudo. Meu Deus do céu. Ô, irmão, misericórdia. Vamos devagar. Cautela, prudência, oração, meu irmão. Ore. Nós vamos orar agora. Ore. Oração. A igreja perseverou em oração. Deus mandou o anjo. E o anjo livrou a Pedro da prisão. Vamos orar para que Deus nos guarde da inveja. Vamos orar para que Deus nos guarde de todo plano preparado contra nós. Todo laço, toda armadilha, meu irmão, tem muita gente de coração ruim por aí, inclusive dentro da igreja. Tem muita gente de coração perverso. A Bíblia chama de homens de Belial. Homens de Belial. Tem muita gente de coração ruim, capaz de coisas que você nem acredita. E só há uma saída: vigilância e oração. Você deve orar pelo seu casamento. Você deve orar pelo seu ministério. Você deve orar pela sua família. Você deve orar pelos seus filhos. Você deve orar quando sair de casa e você deve orar quando voltar para casa. Você deve orar quando comer comida. Você deve orar quando comer na rua. Você deve sempre orar: Deus, tenha misericórdia de mim. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia, Pai, pelo caminho eterno. Ó Deus, guarda-me, Pai, de toda armadilha, de todo laço, de toda cilada, de toda pedra de tropeço. Guarda-nos, cautela, irmãos, cautela, vigilância, sabe? Nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que brilha é ouro. Vamos devagar, vamos sem pressa. O pastor José Santos, sogro do pastor Malafaia, dizia, né? Vamos comer uma saca de sal juntos. Sabe o que é isso? Tempo. Comer uma saca de sal, né? É sal a beça, o sal demora a comer. É 1 quilo demora a tirar uma saca de sal. Paciência, sabe? Não chama de amigo não, vamos devagar. Não põe na sua casa não, vamos devagar. Não abre o coração não, vai devagar. Vigia, cautela, prudência, oração. Faça prova de Deus. Antes de qualquer coisa, faça a prova. Senhor, se for para eu falar, o Senhor vai me dar um sinal. Se for para eu fazer, o Senhor vai me dar um sinal. Se não for também, o Senhor não vai fazer nada. Vamos devagar. E quando perceber que a fúria está grande, se esconde em oração. Se esconde em oração. É o que nós temos feito aqui já. Hoje é dia 28, nós completamos amanhã ou depois 90 dias. Acho que é amanhã, não é? Acho que é amanhã. 90 dias orando 7 vezes. 90 dias. Completamos amanhã. Minha vontade, sabe qual é? É aumentar. O meu sonho, e Deus vai me
Deus vai me abençoar. O meu sonho é que nós tenhamos pastores dedicados ao altar. Que Deus nos prospere e nos envie dizimistas, ofertantes, que possamos ter pastores, homens de Deus, dedicados ao altar, de modo que nós façamos um relógio de oração. E aí, de hora em hora, vai ter a live com a oração. Acabou a live, ele vai voltar para o altar para interceder. E aí eu penso, meu plano está aqui na minha cabeça, começando 4 pastores por dia. Um vai orar de meia-noite às 6, o outro vai orar de 6 ao meio-dia, o outro vai orar de meio-dia às 18 e o outro vai orar de 18 até meia-noite, revezando, ali um grupo de pastores bom, para que o fogo arda continuamente sobre o altar. Que Deus guarde, livre e proteja o povo dele. Esse é o nosso sonho, caminhamos para isso. Hoje, a nossa realidade hoje é bem distante disso. Mas eu sirvo a um Deus que faz milagres. Eu sirvo a um Deus que faz coisas impossíveis. Hoje isso para nós é impossível. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além. E Ele sabe a vontade que nós temos de ter na igreja um porão de oração, onde crentes orem 24 horas por dia a Ele. Uma biblioteca grande, onde crentes possam estudar, uma baita escola para formar pensadores fundamentados nos princípios e valores cristãos. Nos valores cristãos, pensadores, homens que serão políticos, advogados, engenheiros, mas formados desde criança nos fundamentos do cristianismo, o amor a Deus, o amor ao próximo, a monogamia, aleluia, questão de ser heterossexual. Irmãos, eu creio, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além. Por isso eu oro, por isso eu clamo, e Deus ele vai nos abençoar. Eu não tenho dúvida alguma disso. Mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. E nós viveremos isso para a glória de Deus. Agora, até lá, só há uma coisa a fazer. Orar, orar e orar. Trabalhar, continuar pregando, arrancando almas do inferno, abençoando famílias, irmãos. Aleluia. E nos escondendo em Cristo, nosso amado Senhor e Salvador. Amém? Vamos orar? 5 para meia-noite. Pastora, vem cá orar, vem. Vem orar, senhora. Vamos orar. Prepare o copo com água, tá bom? Nós vamos orar agora. Prepare o copo com água, que nós vamos orar. Tem muita inveja, Dulce. Tem muita inveja. Meu Deus do céu. Que tem de gente invejosa, de coração ruim, torcendo para dar errado, que tem de gente secando. Irmãos, infelizmente, é uma triste realidade, mas há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Aleluia. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Nós amarramos e repreendemos toda inveja. Nós amarramos e repreendemos toda oração contrária, toda praga, toda palavra contrária, toda palavra de maldição. Nós amarramos e repreendemos na autoridade do santo nome de Jesus a toda bruxaria,
a toda oferenda, a todo despacho. Nós repreendemos no nome de Jesus a toda fúria do mal, a toda fúria do mal, nós repreendemos. Não vai ter morte, não vai ter desgraça, não haverá divórcio, não vai ter desgraça, não vai ter acidente. Nós paralisamos o inferno agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, Pai. Aleluia. Nós quebramos cadeias. Aleluia. Quebramos correntes. Quebramos algemas. Nós quebramos cadeias, quebramos correntes. Quebramos prisões. Toda prisão espiritual. Prisão sentimental, toda prisão, Espírito Santo, essa pomba gira, essa Maria Mulamba, essa Maria Padilha, que enfeitiçou a esse homem, nós repreendemos agora, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse Zé Pilintra que viciou esse rapaz. Nós repreendemos agora. Espírito imundo, caia por terra em nome de Jesus. Todo principado, toda potestade, toda legião espiritual, caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós desfazemos agora, Pai, no nome de Jesus. E assim como, Pai, em resposta à oração da igreja, ó Deus, Pedro foi liberto milagrosamente. Eu profetizo, Pai, libertação sobre essa vida, sobre essa família, sobre essa casa. Profetizamos libertação no nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai. Ó Deus. Entregamos a Ti, Pai, o nosso relógio de oração, Pai. Ó Deus, buscando o poder de Deus para uma vida vitoriosa, Pai. Deus, eu quero vitória. Deus, eu preciso de vitória. Aleluia. Deus, Tu é poderoso para fazer infinitamente mais, Pai. E nós oramos por vitória, Pai. Por vitória. No nome de Jesus, Pai. Abra o seu bom tesouro, o céu, e derrame, Pai, uma chuva de bênçãos sobre o seu povo, Pai. Uma chuva de bênçãos, Pai, sobre o seu povo, Pai. A Tua palavra, Pai, é poder e foi liberada. Responda, Pai, a nossa oração. Em nome de Jesus. Responda, Pai, o nosso clamor. No nome de Jesus. Pela obra, Pai, realizada no Glória decorrer deste dia. Receba, Pai. Em nome, No nome de de Jesus. Que Jesus. potestades e principados caiam por terra. Seja Em curado, nome de Jesus. liberto, Aleluia. receba a cura, receba a provisão, Oh, Espírito receba a de salvação, Deus. Aleluia. receba a restauração, receba a renovação, Em nome de Jesus. receba a Pai, provisão, visita, Pai, provisão, cada vida. receba Deus, milagre, por causa das nossas portas orações, abertas, receba unção, Deus, receba clamamos em renovo, Deus, receba graça, resposta, receba força, receba coragem, receba ânimo, receba intrepidez, receba sabedoria, receba direção, receba orientação, receba favor de Deus, receba vitória no nome de Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, e que a bênção dele repouse sobre ti. Amém? Amém. Encerramos o nosso relógio terceiro, faltam 4, e eu espero você semana que vem. Mas ó, a oração não acabou não, hein?
meia-noite, 6, 9, 12, 15, 18 e 21 horas. E a nossa meta é fazer 24 horas por dia. Amém. 20, Deus vai levantar obreiros, mantenedores e vai nos abençoar de modo que possamos oferecer a Ele incenso 24 horas por dia, tá bom? Deus abençoe você. Amanhã a igreja aberta. Consagração, né? Consagração com minha mãe e irmã Rosa. Elas vão orar de 9 até o meio-dia, igreja aberta, tá bom? Domingo, 9h30, EBD para adultos. Domingo, às 11 horas, a Gracinha com a tia Sara. E domingo, 18 horas, a campanha Famílias Abençoadas. Ó, perfeita não, tá? Mas abençoadas. Abençoadas com certeza, tá bom? Eu digo e repito, eu tenho uma bronca terrível desses crentes que querem vender uma imagem de coisa perfeita, irmãos. Não. Abençoadas com certeza, perfeitas não, tá bom? Deus abençoe você, uma ótima noite, tá? E que você tenha um ótimo final de semana, tá bom? E nós queremos convidar os irmãos que tiverem a oportunidade para participarem dos cultos da Verdade e Graça. Verdade. Não nos acompanhar somente pelas lives, mas o convite está aberto para que você participe ali na Rua Major Leite de Castro, em Nilópolis, no Paiol Nilópolis, em frente ao Colégio Struck, número 499. Você é o nosso convidado, vem participar, traga a sua família. Com certeza. Nós temos ajuda com precaução ao receber os irmãos, então nós te convidamos para o próximo domingo às 18 horas. Nós estaremos ali com as portas da igreja abertas e você é o nosso convidado. Amém? Tem bênção de Deus para a sua vida. E que você, meu irmão, seja um canal de Deus para nos ajudar a levar adiante o Evangelho. É fundamental que você ore por nós, que você ore conosco, mas que você também abra o coração para ofertar e dizimar, tá bom? Nos ajude. Esse sonho ele vai virar realidade. Nós teremos pastores vivendo do altar e para o altar, de modo que possamos orar 24 horas de forma ininterrupta. E você vai poder ajudar ofertando, dizimando, sabe? Com votos financeiros, assim você vai nos ajudar a chegar nesse objetivo. E a meta é essa, é pregar 24 horas por dia, orar 24 horas, é possível isso. Amém. E Deus vai nos conceder essa bênção abrindo o coração de vocês, tá bom? Amém, Deus abençoe, fique Obrigada. na paz, tá? A paz. Um ótimo final de semana, beijos. Amor, quero terminar dizendo jargão da nossa igreja. Vamos nós. Lá? Nem tudo está perdido. Ainda resta esperança. Ainda resta salvação. Jesus Cristo é a nossa esperança. Jesus Cristo é a nossa salvação. Fique na paz, tá? Paz, povo de Deus. Deus abençoe. Paz. Continue orando por nós, tá? Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. A paz.